Bem-vindos a Crônicas de Crimes Reais, onde mergulhamos nos cantos escuros dos relacionamentos humanos e nos crimes chocantes que eles às vezes produzem. Neste episódio, contamos a trágica história de um caso amoroso secreto entre uma avó e seu neto, que terminou em um assassinato horrível. Jet Robertson tinha apenas 18 anos quando sua vida foi tragicamente interrompida. Um aluno do último ano do ensino médio em Bridgeton, Missouri, um subúrbio tranquilo de St. Louis, Jet era conhecido por seu amor por bicicletas e passava a maior parte do tempo livre mexendo nelas na garagem ou andando pela cidade. Ele era um daqueles caras que sempre estavam dispostos a ajudar, seja consertando o pneu furado de um vizinho ou sendo voluntário em eventos locais, como o Festival de Outono de Bridgeton. Jet também era conhecido por sua personalidade descontraída. Ele era aquele amigo em quem você sempre podia confiar para guardar um segredo ou para fazer você rir nos momentos difíceis. A vida de Jet mudou drasticamente no início daquele ano, quando seu pai morreu repentinamente de um ataque cardíaco. A perda o atingiu duramente, deixando um vazio que ninguém conseguia preencher. Sua madrasta, Nancy Robertson McLear, tornou-se seu principal apoio durante esse período. Nancy sempre esteve presente para Jet, tendo-o criado em parte depois que sua mãe, Bri Alcantara, deixou a família quando ele tinha apenas 14 anos. Após a partida de sua mãe e a morte de seu pai, Jet buscou apoio emocional em Nancy. Ela sempre estava lá para ouvir e oferecer um abraço, fazendo Jet sentir que não estava sozinho. Jet tinha sonhos de deixar Bridgeton após se formar. Ele frequentemente falava sobre se mudar para a relativamente glamourosa Kansas City, onde esperava encontrar um emprego como mecânico de bicicletas e, eventualmente, abrir sua própria loja. Seus amigos e professores o descreviam como trabalhador e cheio de potencial. Ele até estava economizando dinheiro para uma viagem a Chicago, algo que queria fazer desde criança. Nos dias que antecederam sua morte, Jet estava focado em seu futuro. Ele estava animado com a perspectiva de deixar sua vida na pequena cidade para trás. Ele também estava se preparando para o Halloween, planejando se fantasiar de Nancy de Stranger Things, um de seus programas favoritos. No entanto, sob a superfície, escondia-se um segredo obscuro que ninguém poderia prever, um segredo que logo levaria à sua morte trágica e prematura na manhã de 28 de outubro de 2020. Bridgeton acordou para um dia frio de outono, com abóboras nas varandas e cartazes políticos espalhados pelas ruas, com a aproximação das eleições conturbadas de 2020. Por volta das 8 horas, Kevin Robertson, padrasto de Jet, fez uma descoberta chocante. Kevin planejava sair cedo para seu trabalho na construção civil, mas notou que a rotina matinal habitual de Jet havia sido interrompida. Jet não havia entrado para o café da manhã, o que era incomum, pois ele sempre acordava cedo, muitas vezes mexendo na garagem antes da escola. Quando Kevin foi verificar, descobriu que a porta da garagem estava entreaberta. Lá dentro, Kevin se deparou com uma visão horrível, o corpo sem vida de Jet, caído no chão frio de concreto. A cabeça do adolescente estava ensanguentada e, ao lado dele, jazia uma chave inglesa, que já havia sido uma ferramenta fiel nas mãos de Jet, agora manchada de sangue. O coração de Kevin disparou, ele ficou paralisado, tentando entender o que estava diante de seus olhos. O choque rapidamente se transformou em pânico. Kevin correu para dentro de casa e pegou o telefone. Discando 911 com as mãos trêmulas, ele relatou à operadora, com a voz embargada, a cena horrível na garagem. A reação de Kevin foi de puro horror. Ele nunca esperou encontrar seu enteado naquele estado. Ele andava de um lado para o outro na entrada da garagem, olhando para a rua, como se esperasse acordar de um pesadelo. Minutos depois, o departamento de polícia de Bridgeton chegou ao local. Os policiais rapidamente isolaram a área, fechando a garagem e a entrada da garagem enquanto os vizinhos começavam a se reunir, curiosos e preocupados. A notícia da morte de Jet se espalhou rapidamente pela comunidade unida. Muitos moradores estavam grudados em suas TVs, assistindo à cobertura politicamente carregada das próximas eleições. Quando souberam do evento trágico que se desenrolava em sua própria vizinhança, com a chegada dos paramédicos confirmando a morte de Jet, Kevin ficou em estado de descrença total. Sentado na calçada com a cabeça entre as mãos, ele repetia, porque alguém faria isso? Enquanto os policiais tentavam confortá-lo, a pequena cidade suburbana de Bridgeton, conhecida por compartilhar o nome com um popular programa da Netflix amado por mulheres sexualmente frustradas em todo o mundo, repentinamente mergulhou em um pesadelo que logo revelaria mais trevas do que qualquer um poderia imaginar. O departamento de polícia de Bridgeton respondeu rapidamente à chamada. Chegando à casa dos Robertson por volta das 8h15 da manhã de 28 de outubro de 2020, o oficial James Delgado, um veterano de 12 anos na força, liderou a equipe. Conhecido por sua calma e pensamento dedutivo aguçado, Delgado já havia visto muitos locais de crime. Mas nada como isso na tranquila cidade de Bridgeton. A garagem, onde o corpo de Jet foi encontrado, era um espaço pequeno e bagunçado,
cheio das ferramentas e bugigangas habituais de um jovem de 18 anos que adorava mexer em bicicletas. A atmosfera era sinistramente silenciosa, exceto pelo zumbido ocasional de um cortador de grama distante ou o chilrear dos pássaros. O chão de concreto, normalmente empoeirado e coberto de peças de bicicleta, agora estava manchado por uma poça de sangue escuro e seco. Uma chave inglesa, uma ferramenta pesada da caixa de ferramentas de Jet, estava perto dele, seu peso e tamanho deixando claro que foi isso que desferiu o golpe fatal. À medida que o oficial Delgado e sua equipe iniciavam sua investigação, eles documentaram metodicamente a cena. Fotografias foram tiradas de todos os ângulos, capturando os respingos de sangue no chão e nas paredes, a posição do corpo de Jet e a chave inglesa que desferiu os golpes fatais. Enquanto o oficial Delgado e sua equipe iniciavam a investigação, documentaram metodicamente a cena do crime. Fotografias foram tiradas de todos os ângulos, capturando respingos de sangue no chão e nas paredes, a posição do corpo de Jet e a chave inglesa usada nos golpes fatais. A polícia cuidadosamente embalou a chave inglesa como prova, observando vestígios de sangue e possíveis impressões digitais. Eles também coletaram amostras da poça de sangue e quaisquer outros vestígios que pudessem ajudar a identificar o assassino. A cena do crime em si era um contraste perturbador, ao mesmo tempo organizada e brutal. Não havia sinais de luta, sugerindo que Jet havia sido pego de surpresa. A arrumação da garagem tornava o ato violento ainda mais chocante. A equipe se concentrou na busca por qualquer pista que pudesse apontar para o perpetrador. Pegadas, fibras, qualquer coisa fora do lugar, enquanto a investigação continuava. Delgado não conseguia se livrar da sensação de que havia mais do que apenas violência aleatória. O uso da própria ferramenta de Jet como arma do crime sugeria um certo grau de familiaridade entre a vítima e o assassino. A ausência de sinais de arrombamento ou roubo levou a polícia a acreditar que o assassino de Jet era alguém que ele conhecia bem, alguém que estava na garagem com ele antes que tudo desse errado. No final do dia, a cena do crime foi processada minuciosamente, mas o mistério estava apenas começando a se desvendar. O próximo passo seria entrevistar aqueles mais próximos de Jet. Conforme a polícia começou a juntar os eventos que levaram a esse assassinato horrível. A primeira pessoa que chamou a atenção da polícia foi Nancy Robertson McLear, a madrasta de 74 anos. Nancy era bem conhecida em Bridgeton como uma professora aposentada que passou décadas educando as crianças da cidade. Com seus cabelos grisalhos e sorriso gentil, ela era a personificação de uma avó doce e atenciosa. No entanto, a polícia não podia ignorar os boatos sobre seu relacionamento incomumente próximo com Jet, um relacionamento que levantou questões para muitos que conheciam a família. Nancy havia ajudado a criar Jet após a morte repentina de seu pai, e eles haviam se aproximado ao longo dos anos. Mas próximo não chegava perto de descrever a realidade de sua ligação. A polícia logo descobriu que Nancy e Jet estavam tendo um caso sexual secreto, um relacionamento que chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Essa revelação colocou Nancy sob uma luz totalmente nova e a tornou a principal suspeita do assassinato. Quando interrogada pela polícia, Nancy inicialmente cooperou. Ela parecia calma, sentada em sua aconchegante sala de estar, cercada por fotos de família e pelo leve aroma de velas de baunilha. Ela falou com carinho sobre Jet, descrevendo-o como um neto amoroso que havia sido um consolo para ela após a morte de seu marido. Mas, à medida que as perguntas se tornavam mais incisivas, o comportamento de Nancy começou a mudar. Ela ficou mais defensiva. Suas respostas se tornaram mais curtas e menos detalhadas. Quando questionada sobre seu paradeiro na manhã de 28 de outubro, Nancy afirmou que estava em casa, se preparando para um dia tranquilo de leitura e tricô. Apesar de sua aparência calma, a polícia notou que as mãos de Nancy tremiam levemente e seus olhos percorriam nervosamente a sala. Eles a pressionaram, tentando descobrir a natureza de seu relacionamento com Jet, e embora ela negasse qualquer coisa imprópria, os investigadores não estavam convencidos. A chave inglesa usada para matar Jet era de sua própria caixa de ferramentas, sugerindo que o assassino tinha acesso aos seus pertences. Alguém que o conhecia bem o suficiente para estar em seu espaço pessoal sem levantar suspeitas. À medida que a investigação avançava, o motivo de Nancy se tornava cada vez mais claro. Jet aparentemente havia tentado recentemente terminar seu relacionamento sexual, talvez por culpa ou medo de ser exposto. Essa rejeição pode ter levado Nancy a fazer o impensável. A ideia de perder Jet, seu objeto sexual, combinada com a possibilidade de seu segredo profundamente perturbador ser revelado, pode tê-la levado ao limite. Ao final do interrogatório inicial, Nancy permaneceu uma pessoa de interesse. Sua aparência calma, inicialmente convincente, agora parecia mais uma máscara, escondendo emoções mais profundas. Emoções que podem tê-la levado a matar alguém que ela afirmava amar. Kevin Robertson, o padrasto de 46 anos de Jet, foi o segundo suspeito que a polícia investigou. Kevin era um capataz da construção civil,
conhecido em Bridgerton por sua personalidade severa e intransigente. Ele tinha uma aparência rude, frequentemente visto com uma jaqueta Carhartt desgastada e botas com biqueira de aço. Kevin era um homem de poucas palavras, preferindo deixar seu trabalho falar por si. Ele passou anos no ramo da construção, construindo casas e gerenciando equipes. Mas seu relacionamento com Jet sempre foi tenso. A tensão entre Kevin e Jet não era segredo. As pessoas na cidade notaram a dinâmica tensa entre eles, especialmente após a morte do pai de Jet. Kevin assumiu o papel de pai, mas Jet nunca o aceitou totalmente. Eles frequentemente discutiam, e suas brigas muitas vezes transbordavam, com a voz estrondosa de Kevin penetrando facilmente nas paredes finas de sua modesta casa suburbana. Quando a polícia interrogou Kevin, ele respondeu com uma calma surpreendente. Sentado à mesa da cozinha, com as mãos grandes apoiadas na superfície de madeira desgastada, Kevin não hesitou em responder às suas perguntas. Ele reconheceu o relacionamento tenso com Jet, mas negou qualquer envolvimento na morte de seu enteado. Kevin explicou que na manhã de 28 de outubro ele estava trabalhando em um canteiro de obras do outro lado da cidade, supervisionando uma equipa e um projeto para construir uma nova ala para o colégio local. Ele até forneceu os nomes de seus colegas de trabalho, oferecendo-os como álibi para apoiar suas afirmações. No entanto, conforme o interrogatório continuava, um lado surpreendentemente diferente de Kevin começou a surgir. A polícia descobriu um segredo surpreendente. Kevin levava uma vida dupla secreta como drag queen, uma imitadora de Adele, apresentando-se sob o nome artístico de Adele de Simone. Essa revelação chocou a pequena e conservadora cidade de Bridgerton, onde esse estilo de vida estava longe de ser a norma e amplamente considerado maligno. A persona oculta de Kevin levantou questões sobre o quanto ele escondia de sua vida e de sua família, incluindo Jet. Apesar dessa reviravolta inesperada, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência direta ligando Kevin ao assassinato. Seus colegas de trabalho confirmaram seu álibi, e não havia nenhuma indicação de que Kevin estivesse envolvido no crime. No entanto, a descoberta de sua vida secreta adicionou uma nova camada de complexidade ao caso, fazendo os investigadores se perguntarem se havia mais na história de Kevin do que aparentava. O motivo de Kevin para querer que Jet desaparecesse permaneceu obscuro, mas seu histórico de explosões violentas e o relacionamento tenso com Jet o mantiveram no radar da polícia enquanto eles continuavam sua investigação. Kevin permaneceu uma pessoa de interesse, com os detetives observando atentamente cada movimento seu. Bri Alcantara, a mãe distante de 38 anos de Jet, foi a terceira suspeita investigada pela polícia. Bri tinha um passado conturbado, bem conhecida em Bridgerton. Uma ex-stripper que lutava contra o alcoolismo e o vício em drogas, ela entrava e saía da reabilitação durante a maior parte da infância de Jet. Sua vida era uma montanha-russa, marcada por doenças mentais e várias prisões. A reputação de Bri na cidade estava longe de ser estável, e muitos a consideravam um caso perdido. Depois de abandonar Jet quando ele era adolescente, Bri recentemente tentou se reconectar com ele. Em outubro de 2020, ela havia retornado a Springfield, uma cidade próxima, e estava morando em um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Jet, ainda guardando ressentimento por ela tê-lo abandonado, relutantemente a permitiu voltar à sua vida. Seu relacionamento permaneceu tenso, com comunicação mínima entre eles. No entanto, Bri estava determinada a fazer as pazes e aumentou o contato com ele nos dias que antecederam sua morte. Quando a polícia trouxe Bri para interrogatório, ela parecia nervosa e ansiosa. Vestida com moletom sarrado e jeans, ela sentou-se na sala de interrogatório, torcendo nervosamente as mãos, seus olhos disparando enquanto respondia às perguntas do detetive. Bri negou qualquer envolvimento no assassinato de Jet, insistindo que ela simplesmente queria se reconectar com seu filho e não tinha motivos para machucá-lo. Ela afirmou que na manhã de 28 de outubro ela estava em uma reunião dos alcoólicos anónimos em uma igreja local, tentando se manter no caminho da sobriedade. A reunião, realizada no porão de uma igreja em Springfield, a 320 km de distância, fazia parte de sua rotina regular. Apesar de seu álibi, os detetives não conseguiam se livrar da sensação de que Bri estava escondendo algo. Seu comportamento passado e estado mental instável a tornaram uma pessoa de interesse no caso. A polícia a pressionou, tentando descobrir seu paradeiro e interações com Jet nos dias que antecederam sua morte, mas Bri manteve sua história. Ela insistiu que não tinha nada a ver com o assassinato e que estava apenas tentando ser uma mãe melhor para seu filho. No entanto, a polícia estava cética. O passado de Bri, marcado por comportamento imprevisível, combinado com suas tentativas recentes de se reconectar com Jet, levantou questões sobre seus verdadeiros motivos. Ela estava realmente tentando compensar o tempo perdido ou havia algo mais sinistro em jogo? Os detetives continuaram a investigar seu passado, procurando por quaisquer pistas que pudessem ligá-la ao crime.
Em última análise, embora o passado conturbado de Bree e o relacionamento tenso com Jet a tornassem uma suspeita importante, não havia nenhuma evidência concreta que a ligasse diretamente ao assassinato. A investigação sobre seu envolvimento permaneceu em aberto, enquanto a polícia procurava por quaisquer detalhes perdidos que pudessem fornecer as respostas de que precisavam. Em 1º de novembro de 2020, poucos dias antes do Halloween e das tensas eleições presidenciais, uma frente fria passou por Bridgeton, Missouri, trazendo céus nublados e ventos cortantes que fizeram os moradores se agasalharem com seus moletons e jaquetas favoritos. Foi nessa noite fria que uma nova evidência crucial foi descoberta, dando uma guinada significativa na investigação do assassinato de Jet Robertson. O detetive Mark Travis, que estava liderando a investigação, decidiu dar outra olhada na garagem de Jet, acreditando que algo havia sido esquecido quando ele vasculhou o espaço bagunçado. Ele notou uma velha caixa de ferramentas de madeira enfiada em um canto. Dentro da caixa, sob uma pilha de ferramentas enferrujadas, Travis descobriu um pequeno caderno de couro. O caderno, gasto pelo uso de anos, estava cheio da escrita organizada de Jet, onde ele anotava vários pensamentos e observações. Enquanto o detetive Travis folheava as páginas, ele se deparou com algo que imediatamente chamou sua atenção. Escondido entre anotações sobre concertos de bicicletas e tarefas escolares havia uma série de entradas que revelavam as crescentes suspeitas de Jet em relação a Nancy Robertson. Nancy é minha madrasta e amante secreta. As anotações detalhavam como Jet descobriu detalhes perturbadores sobre a misteriosa morte do terceiro marido de Nancy, Charles M. Cellar, que morrera em circunstâncias estranhas em 1995. Jet descobriu que a morte de Charles, inicialmente considerada acidental, sempre o incomodou. Ele encontrou recortes de jornais antigos e registros que sugeriam algo errado, incluindo uma apólice de seguro que Nancy havia descontado logo após a morte de Charles. As anotações no caderno revelaram que Jet confrontou Nancy sobre suas suspeitas e até ameaçou expor seu relacionamento sexual secreto se ela não terminasse seu caso ilícito e o deixasse seguir em frente com sua vida. A descoberta do caderno foi um divisor de águas. Agora a polícia tinha um motivo pelo qual Nancy poderia querer silenciar Jet para sempre. Ela não podia arriscar que ele expusesse seu envolvimento na morte de Charles, que havia sido silenciosamente enterrada por tantos anos. O detetive Travis imediatamente percebeu a importância dessa evidência e ordenou uma revisão completa do caso. Da morte de Charles M. Cellar. Suspeitando que Nancy pudesse ter o hábito de eliminar aqueles que representavam uma ameaça, o caderno também explicava o comportamento cada vez mais errático de Nancy nos dias que antecederam o assassinato de Jet. Pintava o quadro de uma mulher desesperada para proteger seus segredos a todo custo. Armados com essa nova evidência, a polícia estava mais convencida do que nunca de que Nancy Robertson M. Cellar não estava apenas envolvida na morte de Jet, mas que foi um ato a sangue frio e premeditado para impedi-lo de expor seu passado. Com a investigação avançando, a polícia se preparou para confrontar Nancy com essa nova evidência irrefutável, chegando mais perto de resolver o mistério da trágica morte de Jet. Em 3 de novembro de 2020, dia das tensas eleições presidenciais, a conversa eleitoral fervilhava em Bridgeton, Missouri, mas a polícia local estava focada em uma tarefa diferente. Com as novas evidências do caderno de Jet Robertson, o detetive Mark Travis e sua equipe estavam confiantes de que haviam encontrado seu assassino. As anotações no caderno, que revelaram as suspeitas de Jet sobre o envolvimento de Nancy Robertson M. Cellar na misteriosa morte de seu terceiro marido, Charles M. Cellar, em 1995, forneceram um forte motivo para Nancy silenciar Jet para sempre. A polícia examinou cuidadosamente as evidências, reconstruindo a sequência de eventos. Eles acreditavam que Nancy, consumida por sua obsessão por Jet e aterrorizada com a perspectiva de seu passado sombrio ser exposto, atraiu Jet para a garagem na noite de seu assassinato. Lá, em um acesso de desespero e medo, ela agarrou uma pesada chave inglesa de sua caixa de ferramentas. A mesma ferramenta que Jet usava diariamente para sua turma da loja e a usou para espancá-lo até a morte. O ato brutal garantiu que Jet nunca pudesse revelar seu duplo segredo. Com essa teoria em mente, o detetive Travis obteve um mandado de prisão para Nancy Robertson. Enquanto grande parte da cidade se preparava para um tenso dia de eleição, a polícia entrou em ação. Eles chegaram à casa aconchegante e bem cuidada de Nancy em Bridgeton, onde ela morava sozinha desde a morte de Charles. Os policiais bateram na porta e Nancy, parecendo calma e controlada, atendeu. Assim que a polícia apresentou as acusações, o comportamento de Nancy mudou instantaneamente. Choque e pânico tomaram conta de seu rosto quando ela percebeu que as evidências contra ela eram inegáveis. Ela protestou contra sua inocência, insistindo que amava Jet e nunca o machucaria, mas os detetives permaneceram firmes, sabendo que tinham motivos suficientes para acusá-la. Nancy foi presa e escoltada para fora de casa, um momento capturado por vários vizinhos que se reuniram na rua, intrigados com a presença da polícia.
A notícia de sua prisão se espalhou rapidamente por Bridgerton, chocando a comunidade unida. Muitos acharam difícil acreditar que a doce senhora idosa que conheceram por tantos anos seria capaz de um crime tão horrível. Com Nancy sob custódia, a família de Jet, que estava lutando com a perda de seu ente querido, finalmente encontrou um senso de encerramento. Embora a prisão não trouxesse Jet de volta, ela lhes deu esperança de que a justiça seria feita. A polícia havia conseguido desvendar o emaranhado de relacionamentos e segredos obscuros que levaram à trágica morte de Jet Robertson, e agora a atenção se voltou para levar Nancy à justiça por seus crimes. O julgamento de Nancy Robertson MCLR começou em dezembro de 2020. Apenas algumas semanas após as tensas eleições presidenciais. O caso cativou Bridgerton, Missouri, com jornais locais como o Bridgerton Gazette cobrindo cada detalhe. A acusação, liderada pela promotora distrital Michelle Hartman, uma advogada de 42 anos determinada e inteligente conhecida por sua natureza implacável, apresentou um caso forte contra Nancy. Eles enfatizaram as evidências encontradas no caderno de Jet, que revelaram o envolvimento de Nancy na misteriosa morte de seu terceiro marido, Charles MCLR. Este, argumentaram, era seu motivo para matar Jet. Ele ameaçou expor seu segredo obscuro. A acusação detalhou os eventos que levaram à morte de Jet. Eles descreveram como Nancy, consumida pelo medo e pela obsessão, atraiu Jet para a garagem e o espancou até a morte com uma chave inglesa de sua própria caixa de ferramentas. A chave inglesa não era apenas uma ferramenta que Jet usava diariamente para sua turma da loja, mas também um símbolo da tentativa desesperada de Nancy de silenciá-lo para sempre. O argumento da acusação foi claro: Nancy cometeu assassinato premeditado para proteger seu segredo. A defesa, liderada por Robert Timmons, um advogado experiente de 54 anos conhecido por assumir casos complexos, apresentou um quadro diferente. Eles argumentaram que Nancy era uma mulher idosa e frágil, incapaz de cometer tal ato de violência. Eles sugeriram que o verdadeiro assassino ainda estava à solta e que Nancy era vítima de um ataque injusto devido ao seu relacionamento próximo com Jet. Timmons tentou lançar dúvidas sobre as anotações do caderno, sugerindo que eram meramente os pensamentos de um adolescente problemático. O julgamento foi emocionalmente carregado, com os membros da família de Jet, incluindo sua mãe Bri, presentes a cada sessão. Eles ouviram em lágrimas os relatos dos momentos finais de Jet, e sua dor era palpável no tribunal. No entanto, o júri não se convenceu com os argumentos da defesa. Após vários dias de deliberação, o júri retornou com seu veredito: culpada. Nancy Robertson MCLR foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença foi recebida com sentimentos mistos: alívio da família de Jet, que sentiu que a justiça havia sido feita, e choque de alguns membros da comunidade que antes respeitavam Nancy como uma amada professora e vizinha. O resultado do julgamento serviu como um lembrete arrepiante dos segredos obscuros que podem se esconder sob a superfície, mesmo nas vidas aparentemente mais inocentes. Após a condenação de Nancy Robertson MCLR, a vida em Bridgerton, Missouri, lentamente começou a voltar ao normal, embora as memórias do horrível assassinato permanecessem. A cidade, já tensa pela pandemia em andamento e pelas eleições presidenciais contenciosas de 2020, ficou abalada pelas revelações durante o julgamento. Muitos moradores, que antes respeitavam Nancy como uma amada professora, lutaram para reconciliar a imagem da doce senhora idosa com a assassina a sangue frio que ela se tornou. A família de Jet Robertson lutou para seguir em frente, mas a perda de seu filho e as circunstâncias horríveis de sua morte deixaram cicatrizes profundas. Sua mãe, Bri Alcantara, se viu lutando contra a culpa e a dor. Ela havia acabado de voltar à vida de Jet, na esperança de consertar seu relacionamento tenso. Em vez disso, ela se viu lamentando um futuro que nunca aconteceria. Bri voltou para Springfield, onde continuou trabalhando como enfermeira. Mas o peso emocional da tragédia pesava sobre ela. Ela buscou consolo em terapia e grupos de apoio, onde pôde compartilhar sua dor com outras pessoas que sofreram perdas semelhantes. Kevin Robertson, o padrasto de Jet, também teve que chegar a um acordo com a verdade sobre sua madrasta. Ele suspeitava há muito tempo que algo não estava certo no relacionamento de Nancy com Jet, mas nunca imaginou que isso levaria ao assassinato. Após o julgamento, Kevin deixou seu trabalho como capataz para se concentrar em sua família. Ele passava mais tempo com seus filhos, na esperança de curar as feridas deixadas pela tragédia. Kevin também decidiu deixar Bridgerton, buscando um novo começo em uma nova cidade, onde o passado não o assombraria. Para os moradores de Bridgerton, o assassinato de Jet Robertson se tornou um conto de advertência, uma história que os pais compartilharam com seus filhos como um aviso sobre os perigos que podem espreitar mesmo em uma pequena cidade. O caso seria lembrado como um capítulo sombrio da história da cidade, um lembrete gritante de que mesmo as pessoas mais confiáveis podem guardar segredos mortais.